Jornal SINLAB News. Olá, está começando a sua edição semanal do jornal SINLAB News. E nesta edição estaremos trazendo para você o governo federal que vai lançar uma linha de crédito para motofretistas. Abordaremos também o Ministério da Saúde, que ampliou a vacinação contra a hepatite A. E estaremos falando também dos prédios mais altos do país, em Santa Catarina. Tudo isso e muito mais nessa edição do jornal SINLAB News. Então, vamos a ela. E está no ar o jornal SINLAB News. E começamos essa edição falando do governo federal que vai lançar uma linha de crédito exclusiva para motofretistas. O anúncio foi feito pelo ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, durante a abertura da Semana do Trabalho, que, aliás, mostra aí a programação cultural e educativa que aconteceu lá em Brasília. Vamos observar. E o governo federal ainda tem se debruçado sobre uma proposta especial para os trabalhadores de aplicativos e empreendedores, como explicou Luiz Marinho. Tem o projeto para os motofretistas, que é outro debate importante, e o governo está discutindo, casado com a regulamentação dessa função, dessa profissão, desta ocupação, que nós estamos chamando de autônomo com direito no projeto, a ideia de lançar mão de crédito para que, vamos imaginar, o jovem que trabalha com entrega com moto, que ele possa adquirir a sua moto em boas condições a partir de crédito que nós estamos discutindo para propiciar que a gente melhore a condição desses trabalhadores e dessas trabalhadoras. Vamos também agora falar de inteligência artificial, porque o governo criou um grupo de trabalho para colocar em prática o plano de inteligência artificial no Brasil. E quem vai trazer mais detalhes sobre esta informação e sobre esse plano é a TV Pernambuco. Sobre essa novidade que foi publicada hoje no Diário Oficial da União. Esse grupo vai ter duração de 4 anos e vai monitorar e também executar o Plano Nacional de Inteligência Artificial. Ele é composto por algumas entidades, entre elas o BNDES e alguns ministérios, como os da Comunicação, da Fazenda e da Ciência, Tecnologia e Inovação. O projeto ele já havia sido divulgado desde agosto do ano passado e pelo governo federal ele é considerado um marco histórico no que se refere ao uso da tecnologia no país. Ele conta com um investimento de 23 bilhões de reais que serão distribuídos ao longo desses 4 anos de comitê. O principal objetivo é transformar o Brasil numa potência nacional e referência mundial no uso da tecnologia e da inteligência artificial, principalmente relacionada ao setor público, monitorando então aí, melhorando significativamente os serviços para a população. Entre os planos também está a criação de um supercomputador de alta performance para o processamento de um grande volume de dados. Vamos falar então dos salários dos brasileiros que tiveram um aumento recorde na renda em 2024, é o que aponta o PNDA Contínua. 2024 tiveram esse aumento na renda e as desigualdades, inclusive, caíram ao menor nível desde 2012. Os dados são do PNDA Contínua e foram também divulgados pelo IBGE.
Em 2024, Yasmin foi promovida na empresa em que trabalha, o que fez aumentar a renda. Muito gratificante, né? Assim, ainda mais porque eu entrei como assistente, menos de um ano depois fui promovida, depois promovida novamente. Então, assim, é muito gratificante ver esse trabalho, ver reconhecimento do trabalho, crescimento mesmo. Agora, no trabalho que eu estou, eu tenho mais trabalhos por fora, então, assim, tem oportunidade até de uma renda extra. No ano passado, o rendimento mensal real domiciliar per capita chegou ao maior valor da série, R$ 2.020, com alta de 4,7% na comparação a 2023. Já o rendimento, somando todas as fontes, atingiu R$ 3.057, aumento de 2,9% e recorde da série histórica iniciada em 2012. A PNAD contínua do IBGE reúne dados de rendimentos provenientes do trabalho e de outras fontes, como aposentadoria, pensão e programas sociais. Isso reflete o dinamismo do mercado de trabalho no último ano, com a expansão do rendimento médio do trabalho, da população ocupada, e consequentemente da massa de rendimento do trabalho, nas classes de menores rendimentos da população ocupada nesse período. A massa de rendimento mensal domiciliar per capita também atingiu o maior valor da série, mais de 438 bilhões de reais. Segundo o IBGE, a população que recebe benefícios de programas sociais do governo também cresceu, indo de 18,6 milhões em 2023 para 24,1 milhões em 2024. A PNAD também mostrou que 3 indicadores que avaliam desigualdades de rendimento caíram aos menores níveis da série. O índice de Gini, indicador que mede concentração de renda, ficou em 0,506. O Gini mais alto da série foi em 2018. Esse índice varia de 0, máxima igualdade, a 1, máxima desigualdade. Significa que as pessoas de baixa renda, os mais pobres, estão melhorando, mas também a classe média, mas também toda a população brasileira. Quando a gente olha, a renda dos mais pobres cresceu ainda mais. É o Brasil no rumo certo e vamos seguir em frente, melhorando cada vez mais. Pelas redes sociais, o presidente Lula afirmou que os dados mostram que o Brasil está no caminho certo do crescimento econômico com inclusão social. Lula afirmou que o governo vai seguir trabalhando para fortalecer a economia brasileira, garantindo políticas de proteção e também de estímulo ao desenvolvimento. Vamos agora também falar de saúde. A vacinação contra a hepatite A. O Ministério da Saúde ampliou esta vacinação contra a hepatite A para 120 mil pessoas que utilizam os medicamentos que são fornecidos pelo SUS. Inclusive, a meta é conter surtos na população adulta e atender uma mudança no perfil epidemiológico da doença. Vamos observar. A partir de agora, as doses da vacina contra hepatite A serão indicadas também para usuários da profilaxia pré-exposição, que são os medicamentos utilizados para a prevenção de HIV. A iniciativa do governo é para conter surtos da doença na população adulta. A ampla vacinação de crianças, que antes era o público de maior risco, levou a uma redução de mais de 95% dos casos nesse público. A doença passou a ter uma concentração no público adulto, por isso a necessidade de expandir a vacinação para quem utiliza medicamentos diários contra a infecção por HIV. A meta é vacinar 80% desse público, que soma atualmente mais de 120 mil usuários no SUS. A imunização será realizada com 2 doses, com intervalo de 6 meses, garantindo proteção duradoura. Para receber a vacina é necessário apresentar a receita dos remédios usados contra o HIV. O local para a vacinação será informado pelos serviços de referência onde a pessoa recebe os medicamentos. De São Paulo, Adriana Natali. Vamos agora aos nossos apoiadores e já estaremos de volta. O Palhão Artesanatos, em novo endereço, oferece 3 andares com matérias-primas e produtos em artesanatos nacionais e importados, especialmente para você, oferecendo telas para pergolados e mais de 5.000 itens diferentes. O Palhão Artesanatos, em novo endereço na Rua Oiapoque, no Brás. São 57 anos de tradição, atendendo a todo o Brasil. WhatsApp 11 95265 8256.
Olá, eu sou o jornalista Tiago Celeste e eu quero apresentar para vocês alguns de nossos parceiros que estão consolidados conosco já há um tempo. Sabendo de divulgação muito necessária, nós entendemos que precisamos sempre divulgar a nossa marca. Então você que tem sua empresa, você que tem seu negócio, não perca tempo. Não adianta somente divulgar em redes sociais, mas você precisa fazer uma divulgação oficial num canal de TV. Sim, a TV Sinlab está aqui para isso, para te ajudar a ajustar os seus negócios, para ter mais visibilidade em sua empresa, em sua igreja, na divulgação dos seus eventos. Então, pensando nisso, olha aqui, tá vendo esses contatos que estão passando aqui? Pode entrar em contato conosco, nós vamos te dar uma assessoria. Venha visitar aqui o nosso estúdio. Fazemos tanto eventos como coberturas e divulgações no nosso estúdio, como também fazemos fora, fazemos externas. Fazemos coberturas de evento, fazemos para shows, para igrejas, congressos, tudo, para comerciais. Olha, interessante, comerciais para sua empresa. Você tem sua empresa, tem a sua loja, quer dar mostrar a sua loja, o porte da sua loja? Chame a TV Sinlab. Estamos aqui à disposição para poder atendê-lo com total qualidade. Um grande abraço, tchau, tchau. E estamos de volta falando de indústria, que teve uma alta em março. Então a indústria ela cresceu cerca de 1,2% em março em relação a fevereiro. Uma taxa maior desde junho de 2024. Tudo isso em relação a março de 2024, o crescimento inclusive na produção foi de 3,1%, representando o 10º resultado positivo seguido. Vamos observar. Se tem uma área que não sai de moda, essa área é a indústria. E ela, mais uma vez, atraiu os flashes na passagem de fevereiro para março. Segundo o IBGE, crescimento de 1,2%. Isso mesmo em meio a incertezas, como o impacto da guerra tarifária dos Estados Unidos contra a China no comércio mundial, além de juros e inflação precificados pelo mercado. Havia uma expectativa do mercado de um crescimento de 0,3% da indústria e ela cresceu 1,2%. O ano passado, a indústria já fez a diferença. O raio-x da indústria, segundo o IBGE, mostra que na comparação com o mês de março de 2024, o crescimento é de 3,1%. Nos últimos 12 meses encerrados em março, a elevação é a mesma, 3,1%. Já quando o período analisado é o acumulado do ano, o primeiro trimestre de janeiro a março, o aumento é de 1,9%. Com esses números, o IBGE conclui que a produção industrial está 2,8% acima do nível pré-pandemia. E nesse ritmo, um setor que se destaca é o automotivo. Tanto que, em abril, o presidente Lula participou do anúncio de 2 novos modelos de veículos produzidos aqui no Brasil pela Nissan, a gigante japonesa, ao custo de quase 3 bilhões de reais. A indústria automotiva no mundo cresceu 2% ano passado, em média, a indústria automotiva. No Brasil cresceu 9,7%. A indústria de ar-condicionado, que está toda na Amazônia, a indústria de ar-condicionado cresceu 38% ano passado. Falar então de registro de crianças, porque um dos dados que chama muita atenção em 2020, em todo o país, são que mais de 14 milhões de crianças foram registradas, mas dessas, 863 mil não têm o nome do pai no registro de nascimento. Lá no Amazonas não é tão diferente quanto essa situação. Vamos à reportagem da TV Encontro das Águas, para obter
mais informações. Aqui no estado, desde 2020, mais de 41 mil crianças aí tiveram apenas o nome da mãe em seus registros de nascimento. Só esse ano já são mais de 7.400 registros aí que estão apenas com o nome da mãe. É um número alto, mas que representa aí uma queda de 20% em comparação com 2023, por exemplo. O reconhecimento da paternidade ele pode ser feito em cartório aí sem a precisão de ação judicial quando há consenso. Quando não há esse consenso entre os pais, a mãe pode informar apenas o nome do suposto pai e esse processo então segue aí em investigação. No Amazonas, uma campanha, a campanha Eu Tenho Pai, que foi criada pela Defensoria Pública desde 2022, tem ofertado exames gratuitos de DNA para famílias em situação de vulnerabilidade social. Essa ação, ela chamou tanta atenção que serviu de base para a campanha nacional Meu Pai Tem Nome, que hoje é promovida em todo o país pelas defensorias públicas de todos os estados. Um caminho possível para garantir aí o direito básico, tanto a identidade como também a filiação. Vamos falar agora da questão de assédio online, porque a discriminação contra a pessoa que já tem uma deficiência é um crime previsto na legislação brasileira. Porém, agora, uma lei aprovada no estado do Rio de Janeiro pretende combater também a questão do assédio online voltado a esse público. Vamos observar com mais detalhes esta questão. A carioca Maju de Araújo é uma modelo internacional com síndrome de Down que tem mais de 1 milhão de seguidores nas redes sociais. Após sofrer discriminação na internet, ela travou uma batalha por justiça e hoje dá nome à lei estadual que combate o assédio online e o cyberbullying voltado às pessoas com deficiência. Uma das apenações é a própria pessoa perder o espaço na rede social, naquela plataforma que ela está cometendo essa ofensa, essa injúria. A lei cria também um comitê de monitoramento. A lei também ela dá a possibilidade do Estado criar um setor ou um órgão para receber essas denúncias. A pessoa acha que por estar de trás da telinha vai poder te atingir, vai poder te diminuir, vai poder te difamar e vai ficar impune. Não, não vai. O ataque sofrido nas redes sociais por Viviane de Assis durante o carnaval deste ano é mais um exemplo de capacitismo. Viviane nasceu com o nanismo e desfila pela Viradouro. Ela se orgulha de ser passista e de mostrar ao mundo que o samba é para quem quiser. Mas um humorista usou vídeos que ela posta nas redes sociais para fazer agressões contra ela. Me atacou agressivamente. E ele falou que eu poderia processar ele, que o processo seria pequeno. Depois ele se retratou num vídeo falando que foi apenas uma piada. Ou seja, é piada fazer os outros chorarem? A deficiência não é uma piada. De acordo com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a discriminação é crime e, quando é praticada por meios de comunicação ou qualquer tipo de publicação, pode ser punida com pena de 2 a 5 anos de prisão. A sensação de anonimato pode motivar práticas criminosas na internet. Para além da gente lutar, obviamente, pela responsabilização das pessoas que cometem crimes na internet, é essencial que a gente trabalhe na prevenção, na educação, na conscientização. Os haters que gostam de fazer piadas vão ser pegos e vão ser processados e vão ter que pagar por isso. É isso que a gente quer. Vou trabalhar, sem problema. Muito bem, vamos falar com as mulheres, porque o sonho de ser mãe está mostrando aí um dado interessante que foi divulgado pelo IBGE, que está chamando a atenção que cada vez mais mulheres têm adiado o sonho de ser mãe. Isso tudo nos últimos 12 anos. No Brasil, cresceu 65% o número de mulheres que optaram justamente pela maternidade depois dos 40 anos de idade. Uma escolha cada vez mais comum, graças principalmente à questão aos avanços da medicina. Mas vamos ver na reportagem da Rede Minas de televisão. Renata teve Bento aos 41 anos. A gravidez na pandemia trouxe insegurança, mas a família superou tudo com muito amor e afeto. Uma jornada transformadora
como a maternidade sabe ser. Nós não somos senhores e senhoras das nossas escolhas. A minha vida, que sempre foi muito planejada, muito cartesiana, foi premiada com essa chegada do Bento aos 41 anos de idade. A maternidade tardia é uma escolha cada vez mais presente no país. De acordo com dados do IBGE, o número de mães com mais de 40 anos cresceu 65% entre os anos de 2011 e 2022. Esta decisão está relacionada em boa parte à carreira, melhores oportunidades no mercado de trabalho e também a avanços na medicina. É importante consultar um médico especialista. Conhecimento é fundamental para evitar riscos associados à maternidade tardia, como hipertensão e diabetes para as mães e para os bebês, prematuridade e alterações genéticas, doenças cromossômicas, como a síndrome de Down. A medicina avançou bastante, a gente tem muitos estudos, muitos exames, né, que a gente pode fazer esse rastreamento precoce de doenças, exames genéticos, e com isso é possível sim engravidar aos 35, aos 40 anos, né, desde que a gente tenha essa avaliação, desde que tenha um planejamento, desde que tenha um cuidado. Fernanda é mãe de 3 e teve o último filho após os 40. Psicóloga, ela tem conhecimento de causa sobre as dores e prazeres da maternidade. Ela tem que dormir pensando no lanche, no uniforme, no trabalho. Essas habilidades são levadas totalmente para o mundo corporativo. Ela tem uma força e habilidades novas que a empresa precisa estar atenta a isso. E chegou agora no Sim Lab News, o Momento Jurídico. Momento Jurídico. Hoje falando do STJ, que decidiu que EPI eficaz afasta a contagem de tempo de aposentadoria especial. Vamos observar. Superior Tribunal de Justiça define que a anotação positiva sobre o uso de equipamento de proteção individual afasta risco laboral para fins de aposentadoria especial. Sob o rito dos recursos repetitivos, cadastrado como tema 1090, a primeira sessão do STJ estabeleceu as seguintes teses. A informação no perfil profissiográfico previdenciário sobre a existência de EPI descaracteriza, em princípio, o tempo especial, ressalvadas as hipóteses excepcionais nas quais, mesmo diante da comprovada proteção, o direito à contagem especial é reconhecido. Foi estabelecido também que cabe ao autor da ação previdenciária o ônus de comprovar a ausência de adequação ao risco da atividade, a inexistência ou irregularidade do certificado de conformidade, o descumprimento das normas de manutenção, substituição e higienização, a ausência ou insuficiência de orientação e treinamento sobre o uso adequado, guarda e conservação ou qualquer outro motivo capaz de conduzir à conclusão da ineficácia do EPI. Por fim, ficou definido ainda que, se a valoração da prova concluir pela presença de divergência ou de dúvida sobre a real eficácia do EPI, a conclusão deverá ser favorável ao autor. De acordo com a relatora do repetitivo, ministra Maria Tereza de Assis Moura, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de que a indicação de uso adequado do EPI descaracteriza o tempo especial, salvo se o segurado produzir prova de que o equipamento não era utilizado ou não era eficaz. Com a fixação das teses, podem voltar a tramitar os processos que discutem a mesma matéria e estavam suspensos na segunda instância ou no próprio STJ, e o entendimento definido pela primeira sessão deverá ser observado pelos tribunais de todo o país. E vamos aos nossos apoiadores e já estaremos de volta. Alô, amigos, estamos aqui nos estúdios da TV Sinlab, que tem a sua TV e também a rádio, para lembrar você que agora você acompanha diariamente o jornal Sinlab News às 20 horas às sextas-feiras, mas eu quero lembrar você, além desta oportunidade, você que tem aí o seu comércio, quer fazer sua divulgação, nós estamos abertos para isso. Você que quer aí, limpar seu nome também,
Tá aqui, nós temos uma empresa especializada para atender você. Você também que busca aí, fazer a sua transmissão do seu evento, da sua festa. Nós temos equipe para atendê-lo também. E lembrando mais ainda, você que quer fazer o seu programa aqui na TV SimLab, estamos abrindo a oportunidade para você trazer seus cantores, trazer você como apresentador e somar nessa equipe. E mais ainda, você que gosta de futebol, vem pra cá, quer fazer o programa aqui, na Rádio SimLab ou então na TV SimLab, falando de futebol? A oportunidade chegou, está aberta aí pra você. E você quer saber como você entra em contato conosco? Observe aí, aí na tela tá correndo o GC com os telefones aí da sua TV SimLab pra você e também os nossos estúdios e rádio estão nessa conexão ligada para você. Mas não esqueça, estamos também nas redes sociais. Você que utiliza aí o Instagram, nós temos aí Facebook também e também o YouTube. Acompanhe toda a nossa programação em repetição, em escala, em novidade para você, sempre com um novo ponto de destaque. É a sua TV SimLab trazendo para você não só o estúdio, a rádio, mas a vida no seu núcleo social e trazendo também o sucesso que você busca, graças a Deus. Fala galera, tudo bem? Sargento Cavalcante, estou aqui diretamente dos estúdios da SimLab. Você que não conhece, não segue, vá lá, YouTube, comece a nos seguir. Estou aqui, vem aqui com meu amigo Thiago no podcast. Vale a pena você seguir, vale a pena você verificar. Bora, eu sempre Cavalcante estou te chamando. Vale a pena, hein? Paz do Senhor, queridos, que Deus em Cristo abençoe a todos. Estou aqui para deixar um recado especial para vocês. Todos os sábados às 3h30 da tarde, você tem um encontro marcado comigo, Conexão Gospel. Todos os sábados às 3h30 da tarde. E nós contamos com sua audiência. Sem vocês, não somos nada aqui na TV SimLab. Então conto com vocês, fechou? Anotou aí na sua agenda? Todo sábado às 3h30 da tarde, programa Conexão Gospel, apresentação com Tiago Celeste. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. E estamos de volta falando de saúde, porque justamente as regiões do Amazonas e Pará voltam a registrar casos de MP em 2025. A doença que está sendo monitorada desde os primeiros casos suspeitos. Vamos agora então a Manaus, onde nós temos lá a reportagem da TV Encontro das Águas. O Amazonas já confirmou 33 casos aí da Mpox entre janeiro e abril, todos eles em Manaus, porém sem registros de morte. Aí, no mesmo período, o Pará já confirmou 19 casos, a maioria deles na capital Belém. 2 mortes seguem aí em investigação. Ao todo, os 2 estados já somam 52 casos aí confirmados somente em 2025. A Mpox ela é uma zoonose viral aí transmitida entre pessoas e também animais selvagens aí por meio de contatos com fluidos, lesões, objetos ou superfícies contaminadas. Os sintomas vão de febre, dor no corpo, lesões na pele até crostas que se formam aí normalmente. A Secretaria de Saúde reforça a importância de buscar auxílio imediato quando o indivíduo manifestar os sintomas. No Amazonas, os casos mais graves são tratados aqui prioritariamente na Fundação de Medicina Tropical de Manaus. Em março, o Ministério da Saúde confirmou um caso aí da nova cepa, a 1B no Brasil, a variante mais agressiva da doença. É uma mulher que teve contato com um familiar no Congo, onde há o surto da doença. As medidas de prevenção incluem evitar o contato com lesões, lavar as mãos com frequência, usar máscaras em locais fechados e manter a higiene pessoal. É importante lembrar que, ao manifestar aí os sintomas, é importante procurar uma UBS mais próxima e seguir as orientações de isolamento. Vamos agora então falar de um lembrete. 2025 é um ano sem eleição. E ano sem eleição, justamente a Justiça Eleitoral costuma regularizar o cadastro nacional. Então, quem não votou nem justificou a ausência,
nos 3 últimos turnos, deve correr, se não quiser ter aí o seu título cancelado, que o prazo para regularização vai até o dia 19 de maio. Lembrando que são mais de 5 milhões de pessoas e eleitores que estão nessa situação e cerca de 1 milhão somente aqui em São Paulo. Vamos observar. Marta hoje está com o título de eleitor em dia, mas nem sempre foi assim. Morava distante do colégio que eu votava, aí eu tive que pagar multa. Precisa regularizar o título o eleitor que não votou, não justificou e não pagou a multa relativa à ausência nos 3 últimos turnos eleitorais. 5 milhões e 100 mil eleitores em todo o país precisam regularizar o título. O prazo termina no dia 19 de maio. Quem não regularizar pode ter o documento cancelado. Manter o título eleitoral em dia é obrigatório, por exemplo, para participar de concurso público, receber salário em cargo ou função pública, obter passaporte e carteira de identidade, além de ser essencial para ser candidato e votar. Porque é um dever de um cidadão, né? Nosso dever, se a gente não lutar, deixar para lá, vira bagunça. A Justiça Eleitoral orienta a acessar os sites do TSE ou do TRE para verificar a situação do título. Em caso de irregularidade, o eleitor precisa pagar multa por turno ausente. Se o problema for só de multa, não for pendência de biometria, a pessoa já tem a biometria ou está numa cidade que a biometria é facultativa, apenas pagando a multa, ela já consegue obter a certidão de quitação eleitoral, um documento que mostra que ela está com tudo em dia com a Justiça Eleitoral pela própria internet ou no aplicativo e-título. Falar dos avanços na medicina nacional. Uma caneta que custa R$10 e pode identificar quando alguém colocar uma droga na bebida. É uma invenção, inclusive, do estudante de uma escola pública, lá do Ceará. E quem sabe isso pode ser o fim, inclusive, do fator conhecido daquele golpe Boa Noite Cinderela. Vamos observar na reportagem da TV Ceará. Em um laboratório de escola pública, 5 meninas se juntaram para salvar umas às outras, com coragem, conhecimento e uma caneta que detecta o perigo invisível no fundo de um copo. Uma caneta que diz: aqui tem algo errado. Nasceu assim a Drug Test Pen, projeto cearense criado para evitar o golpe conhecido como Boa Noite Cinderela. Desse laboratório de química saiu uma das invenções mais impressionantes do último ano, justamente essa caneta, capaz de evitar o golpe conhecido como Boa Noite Cinderela. O reagente nas farmácias para evitar esse tipo de golpe custava algo em torno de R$300. As estudantes aqui de Pacajus conseguiram diminuir o valor disso para R$10. É um custo-benefício impressionante e que promete salvar muitas vidas. E como funciona o Boa Noite Cinderela? As substâncias utilizadas são os benzodiazepínicos, como o diazepam e o flunitrazepam. Os efeitos no corpo são perda de consciência, amnésia, sonolência extrema. E o objetivo é dopar a vítima para cometer o abuso, o roubo ou as duas coisas. Risca-se o papel com a Drug Test Pen, pingam-se gotas da bebida, se houver droga, surgem pontos pretos. O resultado é visível em até 10 segundos. É um produto de muita importância, né? Porque são golpes que comumente acontecem, sobretudo em mulheres, e as pessoas não esperam que aconteçam com elas, mas é mais comum do que imaginam. A caneta foi pensada para ser leve, discreta e fácil de usar em qualquer lugar. É um escudo silencioso, capaz de dizer quando um gole pode virar um risco. O projeto ganhou espaço em feiras científicas, inclusive na Universidade de São Paulo, onde as meninas representaram o Ceará com muito orgulho. Mas muito mais que medalhas, elas querem mudar realidades. Além de ter uma duração muito boa, uma caneta pode ser usada por 6 meses e se você for dividir R$10 para 6 meses, ela custa centavos por dia. É uma felicidade assim tremenda, ver o reconhecimento e pensar, olha, eu consegui fazer isso. Hoje, a Drug Test Pen ainda é um protótipo, mas as criadoras seguem trabalhando para aperfeiçoar o que já nasceu gigante. A gente quer deixar ele mais fácil ainda.
E também a questão de você estar num ambiente, uma festa, um local escuro, não dá para enxergar direito as bolinhas pretas. Então a gente quer colocar tanto em luminosidade como acender. E vamos agora então falar do Brasil, porque subiu 5 posições no ranking do relatório de Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH, divulgado inclusive pela Organização das Nações Unidas, ficando na posição de 84º, um patamar considerado de desenvolvimento alto. Vamos observar. Divulgado hoje pelo Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas, esta edição do IDH reúne informações de 193 países com dados relativos a 2023, analisando indicadores de expectativa de vida, escolaridade e produto interno bruto por indivíduo. O Brasil subiu 5 posições em relação ao relatório anterior, ficando na posição 84, com um IDH de 0,786, índice considerado de desenvolvimento alto, numa escala que vai de 0 a 1 ponto. Em relação a 2022, o IDH do país cresceu 0,77%. O relatório da ONU também apresenta um ajuste do IDH, levando em consideração o aspecto da desigualdade social. Nesse caso, o IDH do Brasil vai para 0,594 ponto, o que faz com que o país fique apenas na posição 105 no mundo, caindo para a categoria de IDH médio. No caso da comparação entre gêneros, o IDH das mulheres é um pouco melhor do que o dos homens no país. As mulheres brasileiras têm indicadores melhores de expectativa de vida e de escolaridade, mas perdem no PIB per capita. Entre os países da América Latina, o Chile está na melhor posição, com IDH de 0,878 no número 45. A Islândia ultrapassou a Suíça e a Noruega e agora é o país com maior IDH no mundo, com 0,972. Já o Sudão do Sul, nação mais jovem do planeta, criada em 2011, tem o pior indicador, com 0,388. As duas dimensões do desenvolvimento humano que impulsionaram o crescimento do IDH brasileiro foi a recuperação total no Brasil na dimensão saúde, que havia sido atingida fortemente durante a crise da Covid-19. O país teve uma performance nessa dimensão além do esperado. E a dimensão renda também trouxe um maior fôlego para o crescimento do IDH, com o aumento da renda média per capita brasileira. Isso é captado pelo IDH de forma muito acurada. A dimensão educação, ela também contribuiu para o crescimento do IDH, mas de forma mais tímida que as outras duas dimensões. Vamos também agora falar de meio ambiente. Uma organização da sociedade civil e especialista do meio ambiente, inclusive aprovaram 100 ações para aprimorar o combate às mudanças climáticas do país. Eles participaram então da 5ª edição da Conferência Nacional do Meio Ambiente. Enchentes, ondas de calor, queimadas e secas. Os eventos extremos estão cada vez mais frequentes e vão afetar todo mundo. Por isso, é importante que toda a sociedade participe do debate para enfrentar as mudanças climáticas. E esse foi justamente o objetivo da 5ª Conferência Nacional do Meio Ambiente. Durante 4 dias, 1.500 participantes de todo o país analisaram mais de 2.600 propostas para elaborar o novo Plano Nacional sobre Mudanças Climáticas, com ações planejadas até 2035. Então nós tivemos uma discussão durante toda a conferência e foi um momento bastante importante, onde a gente teve inclusão dos diversos tipos de povos que a gente tem no nosso país, né? E aí a gente colocou essas discussões, essas contribuições a partir das nossas especificidades. A nossa perspectiva é que o documento não fique só no papel, mas que ele saia realmente do papel.
porque não adianta a gente apresentar propostas, essas propostas ficam no papel e não tenham a concretização daquilo que a gente propôs aqui. Então, nós queremos que essas propostas aprovadas aqui sejam colocadas em prática. A diversidade dos participantes foi um dos pontos fortes da Conferência Nacional do Meio Ambiente. Metade de mulheres, metade de negros, além da participação das comunidades tradicionais, como indígenas e quilombolas. Eles montaram um documento final com 100 propostas para o clima, sendo 10 prioritárias. Entre essas propostas estão, por exemplo, a destinação mínima de 5% dos orçamentos da União, de estados e dos municípios contra as mudanças climáticas, como fiscalização e reflorestamento. A formação do Sistema Nacional de Brigadas Populares para combater incêndios florestais. A elaboração de um Plano Nacional de Regularização Fundiária para acelerar a demarcação de territórios indígenas e quilombolas. E o fortalecimento da agricultura familiar, reduzindo o desmatamento e o uso de agrotóxicos. Nós temos que integrar. Por exemplo, como é que eu vou conciliar o recurso do Plano Safra com combater desmatamento? Não é conciliar. Eu tenho que integrar dentro do Plano Safra, as ações já têm que ser voltadas para combater desmatamento. Por isso que a gente faz um estímulo à boa prática. Vamos falar agora de exposição, porque uma exposição está abordando a capacidade de se manipular o som a partir do corpo e a nossa fala sobre a perspectiva do português que é falado no Brasil e também as suas variedades. Vamos observar com mais detalhes. Pelas ruas da capital paulista, a maior cidade de língua portuguesa no mundo, o idioma é falado de muitas maneiras. Tem alemão se virando em português. Bom dia. Tem brasileiro esbanjando expressões regionais e sotaque. E a gente tem mais aquelas palavras mais regionalizadas. Arriégua, macho, diabo é isso. Tem também o pembelê de Angola. Atento às diferenças entre o português falado lá e aqui. Alguma palavra é muito diferente. Tipo aí, nós falamos gajo. Aqui a gente fala cara. Tá a ver a diferença do sotaque? A língua portuguesa é o 5º idioma mais falado no mundo. São 265 milhões de falantes no Brasil e em mais 8 países. O português é a língua oficial também de Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. Em São Paulo, o Museu da Língua Portuguesa é dedicado a celebrar o idioma. Inaugurado em 2006, foi destruído por um incêndio em 2015. Foi reaberto em 2021. O espaço tem diversas atrações e muitos recursos audiovisuais. Esta sala da exposição temporária Fala, Falar, Falares é dedicada aos sotaques. E a ideia é adivinhar de onde é cada um deles. E pediria para comer uma comida da praia, um peixinho frito com farofa e baião. É uma exposição sobre cada brasileiro e cada sotaque diferente. Então é uma exposição muito divertida, muito interessante do ponto de vista do autorreconhecimento, mas também conta muito a história de palavras que viajaram o mundo antes de chegar aqui. Então quem vem ao museu, eu gosto sempre de falar que quem vem ao museu se reconhece um pouquinho, porque encontra aqui também eco para o seu sotaque, para a sua história, um pouco para a sua cultura, né? Vamos falar do Rio de Janeiro, porque lá também o Palácio Gustavo Capanema, o ícone da arquitetura modernista do Brasil, já tem data marcada para abrir as suas portas. Isso vai acontecer no dia 20 de maio, espaço que estava inclusive fechado para a reforma desde 2014. Vamos acompanhar esta visita guiada em nossa reportagem. Um prédio de arquitetura singular, artes gráficas integradas com a construção. O Palácio Gustavo Capanema, no centro do Rio, foi construído entre 1937 e 1945 por Getúlio Vargas. Tombado pelo IPHAN desde 1948, o local primeiro serviu como sede do Ministério da Educação. O nome é uma homenagem ao ministro Gustavo Capanema, intelectual ligado a diversas artes de vanguarda. O prédio, que vai ser entregue oficialmente no dia 20 de maio, vai ter uma dupla vocação
vocação. Será sede de órgãos como o IPHAN e a Funarte, ao mesmo tempo em que terá espaços abertos à visitação. A gente quer um palácio popular, a gente não quer um palácio restrito apenas ao uso administrativo ou a outras funções que não sejam de interesse público. Então aqui certamente nos próximos anos nós teremos essa conexão profunda e necessária da sociedade com o seu patrimônio cultural. Reaberto, o Palácio Capanema é devolvido à população com uma vocação cultural. Por aqui podem ser observadas diversas obras de arte, como por exemplo este afresco que reúne telas de Cândido Portinari pensadas individualmente. A obra se chama Ciclos Econômicos. Na sala de conferências Gilberto Freire estão dois entre os afrescos mais importantes, pintados por Cândido Portinari, Primeira Aula do Brasil e Aula de Canto. Portinari também assina outras obras que compõem um palácio, inclusive a arte dos azulejos que reveste a parte externa, uma vista deslumbrante, diversas esculturas e o jardim projetado por Burle Marx. A cobertura terá um café, o 8º andar será a sede do IPHAN, o 4º andar a Biblioteca Euclides da Cunha, com gestão da Biblioteca Nacional e um acervo de mais de 1000 peças. Fechado há mais de 10 anos, o espaço agora pode sediar reuniões do Encontro dos BRICS com diversos países emergentes. A entrega do Capanema pontua a volta do Ministério da Cultura, os 40 anos do Ministério. Muito bem, vamos falar agora dos 7 dos 10 prédios mais altos do país, que estão justamente em Balneário Camboriú. Lembrando que Santa Catarina é aquela orla gigantesca, né? Cada vez mais alta. E entre essas orlas gigantescas, um prédio de 70 andares é considerado o maior da América Latina, os chamados arranha-céus. Balneário Camboriú, no litoral de Santa Catarina. Conhecida como Dubai brasileira, a cidade conta com 7 dos 10 maiores arranha-céus do país. Para o corretor de imóveis, aqui é o melhor lugar do Brasil. O Balneário está bem alta, explodiu nos últimos anos, né? Já era bem conhecida, mas tá na mídia bem forte. As belezas naturais e o skyline dos prédios têm atraído cada vez mais turistas. Foram 2 milhões no último verão. Com o turismo em alta, Matheus mudou de profissão e veio para Balneário. Virou fotógrafo de turistas. O pessoal pede bastante, vamos tirar ali para a parte dos prédios. E eu também, eu acabo sugerindo que o pessoal vem para isso, para ver esse diferencial. Para além do desenvolvimento econômico, os impactos sociais e ambientais dessas construções são sentidos por quem mora em Balneário. Quando a gente veio morar aqui, não dava esses alagamentos. A verticalização causa um atraso no escoamento das chuvas. A água não escoa mais para o mar, ela fica retida dentro da cidade. Então a cidade tem que pensar em como ela vai fazer para escoar essa água para o mar ou para as galerias pluviais. Edifícios cada vez mais altos têm ganhado o céu das metrópoles mundo afora. São Paulo, conhecida como selva de pedra, tem sentido ainda mais os efeitos da verticalização. No caso de São Paulo, o processo é fundamentalmente econômico. Agora nós estamos falando de muito dinheiro e prédios muito altos. Essa é a novidade. Hoje, a torre mais alta da capital paulista fica na Zona Leste. Edifícios históricos do centro voltam a ser valorizados. São diversas as opções de entretenimento nas alturas. Enquanto prédios cada vez mais altos são erguidos em várias cidades do país, aqui na região de Pinheiros, em São Paulo, moradores lutam para preservar casas do século passado. Enquanto a gente conseguiu a zona predominantemente residencial, eles conseguiram o protocolo para construir um prédio da altura de 30 andares. Moradores de outras regiões da cidade também lutam para preservar o que consideram patrimônio histórico e evitar que eles deem espaço para mais arranha-céus. A gente olha para outros lugares no mundo e a gente vê tanta coisa preservada e preservada porque a sociedade entende que tudo isso é importante para ela. Polícia Sim Lab News. E está entrando no ar o nosso quadro Polícia Sim Lab News. Polícia Sim Lab News. E no Polícia Sim Lab News começamos com o primeiro fato que aconteceu aqui no Brasil, exclusivamente no Rio de Janeiro, onde tivemos lá o atentado à bomba no show da Lady Gaga.
A polícia, inclusive, houve ali a apreensão de 2 pessoas que planejaram justamente esse atentado à bomba neste show da Lady Gaga, que, como dissemos, aconteceu no Rio de Janeiro. Justamente era um desses desafios que surgem nas redes sociais. O plano era colocar em risco mais de 2 milhões de pessoas que foram a este evento que aconteceu no Rio de Janeiro, o que, se pensarmos bem, é um absurdo. Os 2 foram presos e são apontados como líderes de uma célula que disseminava ódio na internet. Inclusive, a operação chamou-se Fake Monster e cumpriu, ainda assim, 13 mandados de busca e apreensão nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul e também Mato Grosso do Sul. Vamos observar. A Polícia Civil descobriu o plano 10 dias antes do mega espetáculo. De acordo com a investigação, a intenção do grupo era promover ataques integrados com uso de explosivos improvisados e coquetéis Molotov. Os principais alvos eram crianças, adolescentes e o público LGBTQIA+. Ainda no âmbito da Operação Fake Monster, agentes foram a Macaé, no interior do estado do Rio, para cumprir o mandado de busca e apreensão contra um homem extraditado que ameaçava matar uma criança ao vivo durante o show. A motivação seria de cunho religioso. A polícia disse que agiu de forma silenciosa para não criar pânico. Isso não era comum, a gente tem notado isso já de uns 2, 3 anos para cá, e neste ano, 2025, realmente a gente tem conseguido detectar outras movimentações dessas plataformas no sentido desse tipo de ataque. Em Copacabana, o clima foi de tranquilidade. 2.100.000 pessoas, segundo a Rio Tour, assistiram ao espetáculo. O evento atraiu 600 mil turistas para o Rio, superando em 60% a estimativa inicial de visitantes. A ocupação hoteleira chegou a 96%. E o retorno para a cidade do Rio foi estimado em 600 milhões de reais. O palco do maior show da carreira da Lady Gaga já teve grande parte da estrutura desmontada. O trabalho começou logo depois do espetáculo e pode durar semanas. A cantora pop deixou o Brasil ontem. A praia de Copacabana agora está em clima de despedida dos fãs que conseguiram ficar mais um pouco na cidade. Essa jovem da cidade do Panamá ficou encantada com o espetáculo. Ha sido hermoso, ha sido muy emocionante. Este fã veio do Ceará e conta que a música Born This Way foi muito importante na sua vida. Foi incrível. Eu me arrepio de lembrar, chorei, gritei. Polícia Sim Lab News. E vamos ao segundo caso do Polícia Sim Lab News. Falando de 2 homens que foram mortos pela polícia militar em Cidade Tiradentes, bairro do extremo da zona leste aqui da capital paulista. Segundo os moradores da região, esses bandidos estavam determinando um toque de recolher depois da ação policial que aconteceu no bairro. Vamos observar. Olha, eu conversei com alguns moradores de Cidade Tiradentes que não quiseram se identificar e contaram que ontem ficaram apreensivos com a movimentação. Eles receberam áudios no WhatsApp falando sobre toque de recolher a partir das 10 da noite. Teve escola que sem aula pela noite e o posto de saúde fechou mais cedo e quem tinha consulta marcada teve que reagendar para outro dia. Em nota, a Polícia Militar disse que desde o ataque a um policial na quarta-feira intensificou o patrulhamento na região de Cidade Tiradentes. Durante a varredura, um homem de 34 anos foi morto ainda na quarta depois de trocar tiros com os policiais. E ontem, quinta-feira, um suspeito que tinha uma arma em cima de um telhado também foi morto pelos policiais. Polícia Sim Lab News. Vamos agora falar também da Polícia Militar aqui do estado de São Paulo e o Supremo Tribunal Federal que anunciou um acordo entre o governo do estado de São Paulo e a Defensoria Pública para garantir o uso daquelas câmeras corporais pela Polícia Militar. A posição do governador Tarcísio de Freitas mudou a respeito deste uso do equipamento depois de uma série de incidentes envolvendo aí abusos por parte de policiais. Vamos ver
nesta reportagem. Olha, nesse acordo homologado com o STF, o governo de São Paulo se comprometeu a aumentar em 25% o número de câmeras nos uniformes, totalizando então 1.500 câmeras aqui no estado de São Paulo. Está previsto também um mecanismo que evita o desligamento proposital desses equipamentos. O acordo encerra uma ação na Justiça proposta pela Defensoria Pública de São Paulo. A discussão sobre o uso das câmeras nos uniformes veio à tona depois de operações realizadas na Baixada Santista, que deixaram mais de 80 civis mortos entre 2023 e 2024. No início do mandato, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, se dizia contra o uso desses equipamentos, mas no ano passado afirmou ter mudado de opinião. Polícia Sim Lab News. E vamos agora ao último caso do Polícia Sim Lab News, falando aí da tragédia que foi evitada. Por isso que é importante ficar atento onde você mora, né? Um prédio de mais de 40 anos desabou. Exatamente isso aconteceu lá no Recife. E os moradores, segundo eles, o edifício dava sinais de desgaste. Um engenheiro, inclusive, foi a pessoa que alertou sobre o risco desse desabamento dessa estrutura que aconteceu e, graças a Deus, não feriu ninguém. Vamos observar. É possível ter a noção exata do que restou do prédio Caixão, localizado no bairro de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, na região metropolitana do Recife. Parte do residencial desabou no fim da manhã desta terça-feira. Os moradores não estavam lá porque o imóvel tinha sido interditado pela Defesa Civil do município na noite do último domingo. O prédio, que tinha mais de 40 anos, estava com os 16 apartamentos ocupados, mas os moradores conseguiram se mudar da noite do domingo para segunda-feira e ao longo do dia da segunda-feira. A edificação desabou com menos de 48 horas da interdição da Defesa Civil do município. Quando nós chegamos aqui, dos 16 apartamentos, 12 apartamentos já estavam fora dos apartamentos. As pessoas, algumas já tinham saído, outras já estavam tirando algumas coisas, mas 12 dos 16 apartamentos já estavam desocupados. E aí nós orientamos a saída dos outros moradores e interditamos o prédio de forma preventiva. Quando nós chegamos aqui, o que foi identificado foi que na base do prédio apareciam várias rachaduras, um abatimento do piso, né? O piso estava afundando. A educadora social conta que antes mesmo da vistoria feita pela Defesa Civil, os moradores já tinham percebido o surgimento de rachaduras e de outros problemas estruturais. Ela removeu os móveis na madrugada do domingo. O reboco caiu todinho, a rachadura ficou mais larga, o chão da moça do térreo apareceu uma rachadura no chão e ramificando rachaduras na parede. As portas sem querer fechar, isso é um indício gravíssimo, que quando as portas não querem fechar é porque o prédio está desnivelado. E aí no domingo chegaram 2 engenheiros aqui, enquanto tentavam fazer contato com a Defesa Civil, e os 2 engenheiros eles foram muito diretos, né, pra gente sair e dormir fora. Ramon foi um dos engenheiros que os moradores chamaram para realizar vistoria no domingo de manhã. Também foi verificado que a estrutura ela não tinha vigas e pilares, basicamente. Então era a própria alvenaria que sustentava a carga do prédio, e isso mostra também que era um prédio de alvenaria autoportante, então que é uma técnica que não é mais utilizada e que hoje é proibida. Porém, os prédios ainda são existentes, são os famosos prédios caixões, né? Principalmente os que caem são nesse padrão. Não todo prédio caixão é assim, porém se for verificado que não tem viga e pilar, essa é a tendência. Parte da edificação que ainda está de pé corre o risco de desabar, mas, ainda de acordo com a Defesa Civil, uma nova vistoria será realizada pelos engenheiros que fazem parte da equipe administradora do prédio. Polícia Sim Lab News. Vamos falar com você que busca adquirir um imóvel ou mesmo alugar um imóvel para a temporada no Rio de Janeiro, na praia de Peró. Confira maiores detalhes com Michel Romanelli, através do site romanelliimóveis.com.br. Você
você que curte decoração, o Palhão Artesanato é o lugar certo. Aqui tem tudo em artesanato e vime nacional e importados. Telas, esteiras, cestas, bolsas, chapéus, móveis, cerâmica e muito mais. Palhão Artesanato. As nossas redes sociais continuam através do Instagram, né, através do nosso site, o palhão.com.br, o WhatsApp, que é o 11 95265 8255 56 e 58. Estamos atendendo a todos aqueles que nos procuraram. O Palhão, Rua Oiapoque, no Brás, em São Paulo. Fala galera, tudo bem? Espero que vocês e família estejam bem com saúde. Eu sou o Sargento Cavalcante, da Rota, 30 anos em Polícia Militar. Fala vocês, se vocês precisarem de um podcast, trocar uma ideia, trazer um pessoal bom aí pra trocar ideia, vem pra Cinlab. Eu falo pra vocês que eu já vi, certifico que é excelente. TV Cinlab, essa eu aprovo. Tamo junto. Olá pessoal, meu nome é Aurino Salles da Costa, sou policial militar do estado de São Paulo e também sou presidente da Cristopol Brasil. Também sou filiado da Cinlab. Olá policial, olá meu amigo, com sua família, venha se filiar à Cinlab. A Cinlab convida os pastores, obreiros e a todos para a filiação. Cinlab do Brasil. Olá pessoal, eu sou Mauro Sérgio, sou policial penal do estado de São Paulo, sou capelão pela Cristopol Brasil e sou filiado da Cinlab, Convenção Internacional de Líderes Evangélicos do Brasil. Venha fazer parte você também, venha receber apoio ministerial através da Cinlab. Acesse o site e acesse o aplicativo Cinlab, ligados na videira. Polícia Cinlab News. Esse último fato, o Polícia Cinlab News vai ficando por aqui, agradecendo a sua audiência e estará de volta na semana que vem. Até lá. Polícia Cinlab News. Cinlab Sport News. E está entrando no ar o Cinlab Sport News para você. Esporte com ampla variedade. Notícias do mundo esportivo. E começamos falando de musculação, que inclusive pode ajudar a prevenir doenças em idosos. Exatamente é o que mostrou um estudo que o esporte pode ser o caminho para combater-se um dos maiores males da terceira idade, que é a demência. Vamos observar. 99 anos é tempo suficiente para viver muita coisa boa. Um cafezinho da manhã com a Doralina e ela vai te contar um pouco mais sobre isso. Antigamente eu saía no carnaval, saía nas escolas de samba, mas hoje em dia não dá porque eu não vou sozinha, minha filha fica dizendo que eu vou cair, que não sei o quê, então eu prefiro ficar mais dentro de casa. Conforme a idade vai avançando, isso que a dona Dora descreveu se torna uma questão recorrente. O idoso quer se manter independente, mas nem sempre corpo e cabeça são fiéis às vontades deles. Alguns desses sinais podem estar relacionados à demência. A dificuldade de memorizar informações, a confusão no tempo e no espaço, as palavras e nomes que fogem, o caminhar irregular, entre outras coisas. O tratamento à base de remédios pode custar muitos R$1.000, mas a solução pode ser bem mais simples e em conta do que isso. Recentemente foi divulgado um estudo feito por pesquisadores da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, que avaliou 44 pessoas idosas com um comprometimento cognitivo levemente acima do normal. Metade praticou musculação 2 vezes por semana durante 6 meses. A outra metade não. E ao final, a gente observou que o grupo que fez a musculação melhorou em memória, melhorou a força muscular, a capacidade funcional em atividades do dia a dia, e também teve regiões do cérebro protegidas contra a atrofia. Então, o que acontece, né? O cérebro vai perdendo volume. E esse grupo que fez o exercício, a gente observou que isso parou de acontecer, o que é muito interessante, né? Em outras palavras, o exercício, além de tratar o corpo, trouxe esperança no combate a alguns dos reflexos mais limitantes do envelhecimento. O diagnóstico de demência não é algo que se possa aplicar à distância, mas encontramos pessoas
que dão depoimentos que vão ao encontro do que o estudo mostra. A Ângela e o Alexandre são um casal, ela com 74 e ele com 84 anos. Foi ela que percebeu que o marido estava com problemas de equilíbrio ao caminhar. A atividade física cuidou disso. Eu andava aos zigue-zagues. Fiz alguns os exercícios que devia fazer com ele. Já os zigue-zagues já não eram o mesmo, eram bem mais curtos, com tendência a se corrigir por si próprio. Aí eu fiquei entusiasmado. Com a prática, com o tempo, você sente a memória, sabe? A capacidade de raciocínio, tudo fica mais claro, sabe? São tantos os ganhos que eu acho que eu sou assim, meio que a velhinha da musculação, da atividade física. O seu Luiz teve uma isquemia há 1 ano e depois começou a ter dificuldades na fala e na escrita. Nesse momento, o aulão que ele faz no quintal de casa, com familiares e pessoas próximas, incluindo a esposa, que também se chama Ângela, caiu super bem. Eu acho que o susto da isquemia fez que ele é preguiçoso para exercício. Aí já fez ele repensar isso e foi muito comentado pelos médicos isso, que ele deveria fazer atividade física. Um ajuda o outro, com certeza. Ou um ri do outro e vai motivando, passa a ser uma brincadeira, vamos assim dizer, agradável e salutar, né? Os dois são pais do Luiz Felipe, personal que trabalha não apenas com eles, mas também com o casal que nós conhecemos antes e com a dona Dora. Pensar em como trabalhar e se adiantar a qualquer mínimo sinal de possível demência se tornou um foco para ele. Seja coordenação olho-mão, seja cognição de trabalhos de memória, trabalhos de equilíbrio, trabalhos anti-queda, que é muito importante. Tudo isso são coisas que beneficiam esse público. Achar um ambiente e uma companhia adequados é meio caminho andado para esse público. Quando está em grupo, que tem pessoas como ele, ou como tem uma orientação mais especializada, a tendência é ter uma resposta muito melhor. No caso da dona Dora, o trabalho é bem especializado mesmo, dentro de casa, com espaço para uma brincadeirinha aqui, um papo ali. Ela esticando o elástico, botando nas pernas, botando nos braços, botando peso na mão, vai para lá, vem para cá. Só o peso que eu... o peso que é pesado. O estudo sobre o impacto da musculação na população mais suscetível à demência ofereceu um caminho. Agora o esforço vai ser direcionado para encontrar as possíveis explicações e entender como isso pode ser aplicado para mais e mais pessoas. Uma informação ainda mais precisa pode mudar a vida de muita gente. Então, por exemplo, a erisina, ela é estimulada a partir da contração muscular, né, que acontece muito no treinamento resistido, né, na musculação. E ela estimula a plasticidade cerebral. E também fatores anti-inflamatórios do próprio exercício, não só da musculação, né, que vão agir contra essa neurodegeneração. Então, na verdade, é uma série de fatores que protegem o cérebro e que são estimulados a partir do exercício, né. É algo que a gente ainda está estudando, é como exatamente que essas alterações acontecem, né, mas a gente já sabe que elas acontecem. Ao se compreender melhor a relação entre as coisas, a ideia é que a população de idade mais avançada se sinta mais confiante de continuar vivendo cada dia com o mesmo ânimo de antes. A dona Dora, por exemplo, só quer poder fazer o que mais gosta no dia que completar seu centenário: sambar ao som dos singelos, mas verdadeiros versos de Zeca Pagodinho. SimLab Sport News. E vamos agora à notícia seguinte de esporte, falando da seleção brasileira, porque depois de muita pressão e críticas, a Confederação Brasileira de Futebol anunciou o novo técnico da seleção masculina de futebol. Chega aí lá pelo dia 26, ele chega ao Brasil já com uma lista de 50 nomes para apresentar à CBF e que são provavelmente a formação inicial aí que ele vai começar a trabalhar. Já observa jogadores brasileiros que atuam pelo mundo, principalmente no futebol europeu, mais competitivo do mundo, e agora vai sair do Real Madrid, vai encerrar a passagem dele pelo Real Madrid, muito vitoriosa. Não sei nem onde é que ele guarda tanto título, ganhou título de tudo, mundo afora, e agora vem tentar dar uma força aí na seleção brasileira, que já desejava
desejava essa contratação há bastante tempo e agora anuncia oficialmente a contratação, principalmente depois da derrota do Real Madrid. Começou ganhando ontem 2-0, tomou a virada para o Barcelona e aí isso pode ter pesado aí na vontade de deixar o time de Madrid. SimLab Sport News. E vamos à última notícia de esporte, falando do esporte que incentiva ex-detentos a recomeçarem a história de 4 pessoas que usaram o esporte, justamente, mais especificamente, as lutas para reescrever a história da vida deles. Vamos observar. No tênis, ao desperdiçar o primeiro serviço, tudo bem, tem o segundo. No basquete, o arremesso errado pode virar um rebote ofensivo, uma nova posse, outra chance de pontuar. No futebol, a finalização imperfeita, às vezes no rebote, vira uma chance de gol ainda melhor. Mas e na vida? Existe mesmo segunda chance? Na Academia Delfim, na zona norte do Rio, o esporte não é nenhum desses. As artes marciais dominam aquele espaço. Mas pensando conceitualmente, talvez o que una todas as modalidades seja a cabeça aberta para quem procura oportunidade. O Gabriel, que é o dono, já teve projeto para levar boxe aos presídios do Rio. Há tempos, oferece bolsas para egressos do sistema penitenciário. Às vezes pode até ser algo mais simples, tipo as portas abertas para ocupar o tempo, aprender algo. Isso é o meu sonho, né? De fazer uma igualdade e dar um caminho para aqueles que não querem mais voltar atrás, não querem mais voltar naquele passado que foi doloroso e triste para eles e para a família deles todos também. É uma história compartilhada por alguns deles ali. O Whitson cumpriu 7 anos de pena. Quem um dia foi uma criança agitada que praticou tudo que é luta, hoje dá aula de boxe e Muay Thai. Posso dizer que o esporte não só me salvou, mas a cada dia ele foi me moldando e até hoje segue lapidando, né? Estou aqui há 15 anos, a cada dia abraçando essa oportunidade e espero nunca mais deixar escapar e evoluir, aprender e repassar e ser um cara melhor para mim mesmo. Consequentemente, a sociedade vai ter um cara melhor. O Juan Poti, que passou 6 anos no regime fechado, já está há 9 anos livre de qualquer compromisso com a justiça. Na academia, ele afina as habilidades que usa principalmente no projeto social que ele toca em Nilópolis, na Baixada Fluminense. Eu não tive essa assistência na minha juventude e acabei me envolvendo. Me apeguei nesse projeto e hoje eu consigo possibilitar os jovens e adolescentes da minha comunidade a não se envolver, antes de chegarem perto dos caminhos do mal, canalizar para ser um campeão, para viajar, para ganhar um cinturão, ganhar medalha. O lugar onde hoje está o Poti é o que o Adriano almeja alcançar. Foram quase 5 anos encarcerado. Ainda jovem, aos 28, ele poderia pensar em inúmeras formas de aproveitar o presente, mas preferiu planejar o futuro. Uma carta de emprego foi a porta de saída do sistema. Ele trabalha numa serraria em Partido Alferes, município a quase 150 quilômetros de distância do Rio. Na academia, ele procura se aperfeiçoar para um dia ter o próprio projeto social. As pessoas lá dentro, por mais que você não tenha muita coisa para fazer, elas preferem ficar sentado, vendo televisão, olhando ou jogando. Eu já preferi tirar o meu tempo, me dedicando à leitura, à meditação, ao treinamento básico que eu tinha, continuar persistindo. E eles acabavam me vendo como exemplo. Eu falei, pô, se eu estou sendo exemplo para algumas pessoas que estão aqui, lá fora eu sei que eu posso ser exemplo para muitas outras pessoas. Então, no esporte, eu quero sim obter uma renda bacana para eu poder fazer coisas que eu gosto, mas muito mais que isso é ajudar pessoas, igual eu te falei, para sair dessa situação de criminalidade. Mas afinal, o que o esporte tem de diferente que permite esse recomeço? No que ele se difere de outras áreas? Quem sai do cárcere precisa de dinheiro sim, mas mais do que isso precisa de um norte. A vida já não é a mesma de antes. O esporte é um bom exemplo, mas essas pessoas esperam que não seja a única opção.
Ali todo mundo tá igual, né? Ali ninguém é rico, mais rico que o outro, ali ninguém é mais bonito que o outro. Ali ou estão correndo, ou estão na bicicleta, ou estão lutando boxe, ou estão fazendo Muay Thai. Quando eu saí, eu procurei emprego, bati em portas e não consegui. E aí eu pude entender e compreender que o esporte ele é a luz. Ele é a luz para essas pessoas que saem do cárcere. Ele pode transformar, mudar pensamentos, atitudes. Ou é o esporte ou é o estudo. Né, pra gente, ou estuda ou pratica esporte. Tem uns que ainda se dão bem no rapper também. Você pode muito bem repensar, entendeu? Se autoanalisar e fazer diferente da próxima vez. Então, deem mais oportunidade às pessoas. Porque não é porque elas cometeram um erro que elas têm que ser condenadas até o final, não. SimLab Sport News. E com essa última informação, o SimLab Sport News vai ficando por aqui. Até lá. SimLab Sport News. E como eu falo sempre em todos os meus jornais, tudo que é bom dura pouco. Mas vamos falar agora também, antes de encerrarmos, do meio ambiente, né? O encontro das águas do rio com o mar forma ondas que acabam atraindo aí surfistas do mundo todo à região amazônica. E nesta região amazônica é o surf na Pororoca uma das grandes atrações nos últimos anos. Porém, o fenômeno vem perdendo força com o avanço do mar e as secas provocadas pelas mudanças climáticas. Vamos observar. Da floresta amazônica, ondas sobem o leito do rio Mearim, no Maranhão, por dezenas de quilômetros. Isso aqui é a Pororoca. A gente está surfando no maior bioma do planeta. O fenômeno da Pororoca atrai surfistas de todos os países. O encontro das águas do rio com o mar forma ondas de até 2 metros de altura. O brasileiro Sérgio Laus já foi 2 vezes recordista mundial e surfa pororocas da Indonésia ao Alasca. Mas é pra cá que ele gosta de voltar. É uma intensidade, a gente está surfando a face da maré. São milhões de metros cúbicos de água que vem transbordando o rio adentro. Não é uma onda, né? Uma onda ela quebra e se desfaz. Essa ela só vem ganhando intensidade. É um tsunami amazônico. O problema é que essa riqueza amazônica pode estar com os dias contados. Este ano, as ondas tinham cerca de metade do tamanho das que Sérgio viu aqui anos atrás. Elas são ainda menores do que as ondas de 5 metros que ele costumava surfar no rio Araguari, antes que a erosão causada pela agricultura e pelas represas secasse uma das pororocas mais poderosas do Brasil. O surfista teme que o aumento do nível do mar e as secas provocadas pelas mudanças climáticas estejam alterando o equilíbrio que dá origem à pororoca. Essas mudanças climáticas sim interferem, a gente precisa ter olhos para isso e espero que agora a gente tenha esse momento aí especial na Amazônia, lá em Belém, e que a COP30 traga novas esperanças, né, para o Brasil e para o mundo. E com essa última informação chegamos ao final do jornal SimLab News. Queremos agradecer a sua audiência em qualquer parte do Brasil e também no mundo. E lembrando que você pode acompanhar as edições através do aplicativo da SimLab. Queremos mais uma vez ressaltar o apoio técnico de toda a equipe, agradecendo o trabalho deles, e estaremos de volta na semana que vem, se Deus assim nos permitir. Até lá! Jornal SimLab News.
Estamos aí acabando de produzir mais um videoclipe da Celeste Pro. E aí, galera, o que vocês acham? Muito bom. Vai ficar bom ou não vai? Show de bola. Você que precisou de um clipe, tá pensando em dar uma engajada no seu crescimento ministerial na área da música, vem para Celeste Pro e vem para produção Sinlab. Conte conosco, Deus abençoe sua vida. E aí pessoal, sou Marcelo Aguiar, também estou aqui nos estúdios do canal Sinlab. Eu quero fazer um convite para você, abaixe o aplicativo e acompanhe a programação que é demais. Então vocês já sabem, eu também estarei aqui no canal Sinlab. Vários podcasts e o canal vale a pena. Deus abençoe.